Muito bom dia, amados irmãos e irmãs e todos aqueles que nos visitam. Obrigado pela vossa presença. É uma alegria podermos louvar o Senhor juntos, na primeira hora da manhã, na primeira manhã da semana. É realmente bom para o povo de Deus estar junto e louvar o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos começar hoje uma série de exposições no livro de Lamentações. Eu irei dar 5 sermões seguidos, mas não todos hoje. Seguidos, um por semana, mas em todo o livro de Lamentações. Então, eu peço que abram nesse livro, está a seguir a Isaías, Jeremias, temos Lamentações. Nós, esta quinta-feira, começámos também os nossos estudos bíblicos no profeta Zacarias. E o profeta Zacarias, como quem veio na quinta já sabe, ele profetiza com o retorno do povo, ou aquele povo que retornou do exílio da Babilónia e que tinha-se passado 16 anos e ainda não tinham construído o templo, tinham-se voltado cada um para a sua vida, e então Ageu e Zacarias vêm para animar o povo, para consolar o povo, para exortar o povo a reconstruir o templo. Porém, Lamentações é o início desse tempo do exílio. Lamentações é antes desses 70 anos do exílio e do retorno. O livro de Lamentações é o relato não narrativo da destruição de Jerusalém, mas o relato do coração que viu essa destruição. É algo tremendamente triste, aquilo que nós vamos ver e refletir, mas é necessário. É a palavra de Deus. O livro de Lamentações, ele serve 3 grandes propósitos. Há 3 razões para meditarmos neste livro. E o primeiro deles é o retrato que Lamentações nos traz. Porque, ao contrário das telenovelas, dos filmes da televisão, das séries, dos contos, onde tudo normalmente se resolve de uma forma limpa e clara, o verniz fino de uma vida cristã perfeita, aquele ideal de perfeição, é uma invenção moderna, criada com as ferramentas do consumismo ocidental. Pinta-se a ideia de um cristianismo claro e simples e fácil e sempre alegre e sempre bem disposto. Porém, a vida idílica, intocada pela dor, essa vida não existe na Bíblia. A Bíblia não apresenta esta vida onde não há dor, choro, lágrimas, desespero, dúvidas por parte daqueles que são povo de Deus. E através do livro de Lamentações, vemos o sofrimento, ou vemos que o sofrimento está na Bíblia. Ele é claro. Nas Escrituras vê-se mais a verdadeira nebulosidade do que a clareza fingida que nós muitas vezes queremos passar. A Bíblia demonstra-nos muitos momentos trágicos e tristes para o povo de Deus. Lamentações é a Escritura, porque o lamento não é acrescentado às nossas vidas como algo a ser escondido. Não é uma coisa à parte que nós vivemos na nossa vida familiar, pessoal. O sofrimento faz parte da nossa vida. Então, estamos aqui quantas pessoas? 70 pessoas? Não sei, 60? 70? 70? É isso. Quantos de nós já não sofremos? Eu diria, todos nós. O sofrimento faz parte da nossa vida. E Deus optou por não esconder os gritos de lamento dos confusos. Nós às vezes escondemos. Como está, irmão? Está tudo bem? Está tudo bem. E é assim que nós respondemos uns aos outros. Quando, na verdade, a Bíblia não esconde que nem sempre está tudo bem. Em segundo lugar, este livro é importante por causa da sua obra. É a obra de Deus que está a ser realizada no seu povo.
O que vemos neste livro é a mão pesada da disciplina sobre aqueles que Deus ama. Nós amamos, nós servimos e amamos a um Deus que disciplina, corrige o seu povo quando este peca, quando este se torna rebelde. E é sobre este Deus que nós vamos falar também ao longo destas exposições. E em terceiro lugar é o processo. O lamento é uma experiência de todos aqueles que Deus está a usar para cumprir as promessas da aliança. Deus está a trabalhar na vida do seu povo, a trabalhar na vida de homens para levar adiante o seu Evangelho, para levar adiante o seu reino. E isso aconteceu com Lamentações, com o povo a ir para o exílio, e acontece hoje connosco. Quantos irmãos nossos hoje não já sucumbiram ou irão sucumbir às mãos de opressores, às mãos de rebeldes, às mãos de inimigos do Evangelho? Mas eles estão a servir a causa do avanço do reino de Deus na terra. O sofrimento faz parte do plano de Deus para o avanço do seu reino. Então, Lamentações é importante para nós, para estudarmos, para pensarmos, para meditarmos. Só algumas considerações rápidas acerca do livro. Atribuímos normalmente a autoria a Jeremias. E vamos partir desse pressuposto que foi Jeremias que escreveu o livro. Mas a verdade é que o livro nunca diz que foi Jeremias. Há indícios textuais em comparação a certas expressões, frases, em comparação com o profeta Jeremias, que nos ligam um ao outro, mas o texto em si nunca diz que foi Jeremias. Na verdade, só outros manuscritos, o Targum, o Talmud babilónico, a Vulgata, é que acrescentaram no início. E aconteceu que Jeremias sentou-se chorando e compôs este lamento sobre Jerusalém. E a partir daqui, pronto, estabeleceu só. Foi praticamente unânime de que foi Jeremias que escreveu este livro. Mas a verdade é que o livro não diz em momento nenhum que foi Jeremias. Mas vamos partir do princípio que sim. Eu creio que sim, há bons indícios para isso. A data foi depois de 586, 87, daí para a frente. Foi alguém que assistiu à destruição do povo de Deus. Quando as tropas da Babilónia entraram para Jerusalém, fizeram um cerco de 2 anos e qualquer coisa, e as pessoas iam morrendo de fome, iam ficando pelas ruas mortas, e muitas vezes chegava-se a comer os cadáveres dos filhos, cozia-se os filhos para comer. Era algo terrível. Muitas pessoas que eram apanhadas, que fugiam, conseguiam fugir da cidade, eram apanhadas muitas vezes pelos edomitas até, elas eram empaladas, morriam e então eram lançadas em catapultas para dentro das muralhas de Jerusalém, exatamente para levar doença, podridão a quem estava lá dentro. Foi algo terrível. Quando as tropas entraram, mulheres foram violadas constantemente por vários militares. Foi algo terrível. Foi algo terrível. E Lamentações é o livro de quem assistiu a tudo isto. É o retrato de quem assistiu a toda esta desgraça. Se os irmãos pegarem nas vossas Bíblias, lá em Lamentações, os irmãos vão perceber que o livro é dividido em 5 capítulos. Cada capítulo é um bloco em si. E os capítulos 1, 2 e 4 se formam um acróstico onde cada versículo é uma letra do alfabeto hebraico. Temos o Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet. Ou seja, cada versículo 1, Aleph, versículo 2, Beit, versículo 3, Gimel, e assim por diante. No capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 4. No capítulo 3... também é um acróstico, mas o capítulo é maior, são 66 versículos, porque cada letra começa 3 versículos. Isto é só para nós conhecermos um pouco do livro. E a estrutura do livro, ela é muito interessante porque o capítulo 3 é o centro.
É o lamento do profeta, é a restauração da confiança no Senhor por causa da sua misericórdia. Por exemplo, vemos capítulo 1 e capítulo 5, tem uma ênfase na cidade e na destruição da cidade. Sobretudo são estes temas: a destruição da cidade por causa do pecado, dependência de Deus na conversão do povo. No capítulo 2 e no capítulo 4 temos uma ênfase no templo, na liderança, na ira de Deus. E no 4, esperança na justiça de Deus sobre os seus inimigos. E no capítulo 3 temos então o testemunho do próprio profeta e ele a renovar a sua confiança no Senhor, renovar a sua confiança em Deus. E no centro do capítulo 3 temos então a frase que quase toda a gente conhece de Lamentações, e só essa, né? Traga à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam-se a cada manhã. São a causa de não sermos consumidos. Então vamos olhar hoje para o capítulo 1 e olhar para a mensagem que este capítulo nos traz hoje, aqui esta manhã. Vamos fazer a leitura de Lamentações, capítulo 1. Quem não tiver Bíblia e quiser uma Bíblia emprestada, nós temos ali Bíblias atrás que podemos emprestar para alguém que queira e não tenha uma. Diz assim: como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, e a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus inimigos procederam perfidamente contra ela. Tornaram-se os seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações. Não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam e os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu. Por causa da multidão das suas prevaricações, os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se de Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas, que tivera dos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estende o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas, a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo o dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Eles estão entretecidos, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força.
Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a Virgem filha de Judá. Por estas coisas choro eu, com os meus olhos se desfazem em água, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende-se-ão as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam porque tu o fizeste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença e faze-lhes como fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos e o meu coração está desfalecido. Até aqui a palavra do Senhor. Como os irmãos puderam perceber, é um tom triste e de lamento. O capítulo começa com uma palavra que dá o nome ao livro. Erra. Como? Era uma expressão usada em cantos fúnebres. Como é possível? Como é possível? A cidade de Deus, a cidade do povo de Deus, a cidade do templo, a cidade dos sacrifícios, das festas, o lugar que o Senhor escolheu para a sua habitação. Como é possível tal lugar agora ter desaparecido? O profeta olha para a cidade e o coração dói profundamente ao ver a miséria a que Jerusalém chegou. Nós, aqui na Gafanha, tínhamos uma empresa chamada, não sei se a maior parte deve-se lembrar, da empresa de caminhonagem do Luís Pires. Lembram-se? Quem é que conhece? Quem é que conhece? Muito poucos. Mas há uma empresa lá perto da minha casa era uma empresa de caminhonagem do Luís Pires. E há dias eu e o Miguel e o João fomos passear a nossa cadela e fomos lá. Essa empresa que agora é só paredes ao alto. Já não há lá movimento, já não há, está abandonado o lugar. Mas não foi, para mim foi-me impossível não me lembrar de quando eu em pequenino ia lá e a movimentação que aquela empresa tinha. Tantas pessoas que circulavam por ali, tantos homens que andavam por ali, tantos caminhões, tanta vida naquela empresa. E agora eram ruínas. E agora eram ruínas. E se a mim me deu um certo saudosismo lembrar-me do que era aquela empresa e o que ela é hoje, que é nada, eu imagino o profeta que conheceu Jerusalém e agora olha para uma cidade que está destruída, que foi completamente dilacerada pelos seus inimigos. E a pergunta é: o que levou a cidade do povo de Deus a sofrer tal miséria? Foram os caldeus? Foi a Babilónia? Sim, de certa maneira foram eles que levaram Judá para o exílio. Mas isso não responde ao problema de fundo. Porque o que levou Judá e, de forma mais dramática, Jerusalém e o templo a serem destruídos foi o pecado de um povo que amou mais o pecado da idolatria do que o Senhor que os tirou do Egito. E os abençoou com uma terra, com um templo, com um culto, com uma lei, com a adoração. Nós, quando se lermos o livro de Reis,
nós iremos perceber e fica claro aos nossos olhos o declínio do povo. São muitas as vezes que o narrador, ao resumir a vida do rei, ele diz: e não fez o que era correto aos seus olhos, porque não retirou os altos. Talvez Ezequias, Josias se destaquem pela positiva, mas de forma geral os reis vão entrando num declínio cada vez maior. E o povo foi atrás, como é lógico. Os reis deixaram-se levar pelas nações ao redor, pelo culto às divindades pagãs, e o declínio da adoração exclusiva ao Senhor leva ao exílio. Então o que levou Judá ao sofrimento foi uma questão de adoração. O povo de Judá tornou-se rebelde, não adorando somente ao Senhor, mas deixando-se corromper pela adoração idólatra. A adoração idólatra é a adoração que é dada a qualquer coisa que não seja o Senhor, o Deus verdadeiro. E como tal, Deuteronômio já mostrava o que eles deveriam esperar quando isso acontecesse. Os irmãos leiam Deuteronômio 28. Quando o povo se voltasse para falsos deuses, eles não deveriam esperar outra coisa que não o exílio. Mas ainda assim o povo não deu ouvidos à lei do Senhor e prostituiu-se na adoração. E sabemos que a adoração corrompida, quando a adoração é corrompida, a nossa vida segue o mesmo rumo. Seremos sempre semelhantes ao objeto da nossa adoração. Seremos sempre transformados à imagem daquele a quem adoramos. Os versículos 1 a 12, então, pintam um quadro que nos mostra o estado de Judá. Como o pecado nos leva a situações trágicas, tristes, lamentáveis na nossa vida. Verso 1 diz-nos o texto que da grandeza passou à miséria de uma viúva. Aquela que era populosa outrora é agora uma viúva sozinha em casa. Aquela que tinha marido, filhos e uma mesa cheia, agora está sozinha, sem marido, sem filhos. Era assim que Judá se sentia. Uma viúva abandonada em casa. Tornou-se como uma viúva que foi grande entre as nações. Esta é a miséria do pecado. É que da grandeza que Deus nos coloca, nós passamos à miséria que o pecado nos coloca. Verso 2 mostra-nos que passou a não ter quem a console. E, irmãos, esta é uma das grandes tónicas deste capítulo. Não há quem a console. Os irmãos vejam, verso 2, não tem quem a console. Verso 9, não tem quem a console. Verso 16, diz, e se afastou de mim o Consolador. Verso 17, não há quem a console. Verso 21, mas não tenho quem me console. Não havia consolador para Judá. Não havia consolo possível para Judá. Todos a abandonaram e, pior, todos a desprezaram naquele momento. Verso 3 diz-nos que o repouso da terra deu lugar às aflições e às angústias. Afligida e sob grande servidão. Verso 4 e 10 mostra-nos outra miséria. O lugar de adoração, que era Sião, passou a ser um lugar deserto, sem ter quem vá adorar. Verso 4, olhem o que diz. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Irmãos, já imaginaram? Hoje estamos aqui, pela graça de Deus, este lugar está cheio. Mas já imaginaram saberem ou serem avisados que daqui a 10 anos não vai haver uma pessoa aqui neste lugar ao domingo de manhã? É triste, não é? Pensar que este lugar, como está hoje, daqui a 10 anos, não vai ter aqui uma pessoa e aquelas portas continuam fechadas e não há quem abra as portas para cultuar a Deus. É triste. Mas é isto que o pecado nos faz. É a miséria a que o pecado nos leva.
E mais, ela não só não vê ninguém para vir adorar, mas viu os inimigos a entrarem onde não deveriam. E ouviu gritos, mas os gritos não eram de adoração, eram os gritos da alegria dos inimigos de Deus a saquear o templo do Senhor. Ela viu entrar no templo e viu ir embora aquilo que nunca pensou que saísse dali. Verso 5 mostra-nos outra miséria. A cidade honrada perdeu o seu prestígio. Verso 6 diz-nos que a liderança está enfraquecida. Verso 11 diz-nos que a terra que mana leite e mel agora é lugar de fome extrema. E nós iremos ver o tema da fome em capítulos posteriores. Verso 7 diz-nos que os dias da alegria, da adoração, das festas, os dias de bênção, são agora uma memória sem expectativa de retorno. Já foi e não voltará a ser. Em meio a toda a descrição, o profeta demonstra a razão do sofrimento. Verso 8 diz-nos que foi o seu pecado contra Deus. Jerusalém pecou gravemente. Verso 9 diz-nos que ela não pensou no seu fim. Não pensou no seu fim. E o que é que isso lhe trouxe? Verso 8 trouxe-lhe vergonha. Verso 9 trouxe-lhe contaminação. Verso 10 trouxe-lhe profanação. Verso 11 trouxe-lhe fome. Este texto de Lamentações mostra com clareza qual o efeito do pecado na vida do homem. Sabemos que muito sofrimento é incompreensível. Jó não entendeu o porquê de estar a sofrer. É o sofrimento incompreensível. Sabemos que muito sofrimento é inevitável. Acontece. Mas Lamentações mostra-nos o sofrimento que é compreensível e é evitável. É o sofrimento do pecado. É o sofrimento provocado pelo pecado que não queremos abandonar. Não é porque, Senhor, eu estou a sofrer desta maneira. Tu deves saber porque é que estás a sofrer. Nem sempre somos uns Jós, né? Com um mistério para resolver. Não, muitas das nossas lágrimas poderão ser fruto da nossa obstinação, do nosso pecado. Portanto, ignorar a prevenção de Deus é abraçar a condenação de Deus. Quanto do sofrimento da nossa família, quanto do sofrimento da nossa igreja, nos nossos relacionamentos, quanto do sofrimento e tensões com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, não é por causa do pecado que nós teimamos em não abandonar. Não é algo inexplicável. Este texto mostra-nos como o pecado nos engana de maneira tão profunda, promete-nos tanta coisa, dá-nos uma sensação de segurança, de impunidade, mas no fim só nos traz dor, vergonha, angústia e pesar. E este texto é claro em mostrar como o pecado nos humilha diante de Deus e até diante dos homens. Chegou a um ponto que Judá não tinha consolo de ninguém. Todos a desprezaram. O Senhor a disciplinou. Os homens riam-se dela. É para este lugar que o pecado te leva. É para este lugar lindo, entre aspas, que o pecado te leva. Além disso, o que Judá e nós por vezes não nos apercebemos é que quanto mais tempo nos deixamos levar pelo pecado, tanto mais certo é que no fim a imundícia se vai manifestar nas nossas saias. Israel, Judá, foi avisada por séculos, irmãos. Séculos. Por anos e anos e anos e anos a fio. E não quis saber. Chegou o dia em que a imundícia se viu nas suas saias. Chega um dia em que a imundícia se vai ver nas tuas vestes. Vai ser visível o fruto do teu pecado.
Podes esconder por quanto tempo? Meses? 1 ano? 10 anos? Chegará o dia em que todos verão o fruto do teu pecado. Judá e nós deveríamos atentar para o nosso fim. Como Moisés disse, tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Deuteronômio 32. Mas Jerusalém, e nós muitas vezes, não pensamos nas consequências na nossa vida. Não consideramos o caminho pelo qual o pecado nos conduz. Não percebemos o fim a que leva o orgulho. Não atentamos para o fim da lascívia, para o fim da mentira, para o fim da ganância, para o fim da idolatria. Não pensamos no fim, mas ele virá. E o erro de Judá e o nosso erro é não atentarmos para o seu fim. Não atentarmos para o final, que aquele caminho que nós estamos a trilhar nos leva. Este texto mostra claramente como o pecado também nos afasta de Deus. Jerusalém lamentava profundamente a perda das coisas sagradas, a perda do templo. Mas sabem, só percebeu o que perdeu quando viu as coisas a serem profanadas, levadas embora. A verdade é que ela viu o templo da adoração ser destruído, porque o pecado já tinha destruído a adoração no seu coração. O templo só foi destruído porque a adoração do povo já tinha sido destruída há muito tempo. O inimigo da nossa alma rouba-nos. Antes de vermos a igreja ou a casa de oração ser destruída, o inimigo rouba-nos primeiro a adoração no coração. O inimigo da nossa alma rouba-nos a alegria do culto primeiro. Rouba-nos o desejo de servir. Rouba-nos o prazer da comunhão dos santos. Rouba-nos roubando isso. Permitimos que essas coisas sejam roubadas do nosso coração pelo lugar que damos às coisas terrenas. E depois só damos conta do que perdemos quando vemos que não lemos a Bíblia, não vamos ao culto, já não temos igreja, não temos comunhão com os irmãos, ninguém para falar, ninguém para nos ajudar, para nos edificar, para nos exortar, ninguém que nos ama o suficiente para dizer: para, o caminho que tu estás é errado. Já não há ninguém, perdemos tudo. Porque permanecemos no nosso pecado. Porque deixámos que o pecado nos roubasse essas coisas primeiro do nosso coração. E acabamos por perder essas coisas. Como é triste chegar ao estado a que chegou Jerusalém, que só nos dias da aflição e do desterro se lembrou das suas mais estimadas coisas que tivera nos tempos antigos. É uma tragédia, irmãos. O Senhor dar-nos tantas bênçãos e nós, porque amamos o pecado, perdemos tudo isso. O profeta Amós tem uma palavra fortíssima que deveria ser memorizada nas nossas mentes e nos nossos corações. O profeta Amós profetiza para Israel antes de ter ido para o exílio da Síria. E ele diz assim: eis que vêm dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvirem a palavra do Senhor. Vocês vão ter fome de ouvir uma pregação bíblica. Vão ter sede de estar na comunhão dos santos. E não vão ter. É isto que o pecado te leva a fazer. É para este caminho que o pecado te conduz. Atentemos também para a força e para a sedução do pecado em nós. Embora não nos apercebamos de imediato, o pecado vai ganhando terreno na nossa vida. A situação que Judá chegou não foi imediata, foram séculos de declínio. E o pecado vai ganhando este terreno e vai destruindo o nosso relacionamento com Deus, com os nossos irmãos, com a família, com a sociedade, a ponto de nos vermos destruídos pelo pecado que há em nós. Lamentações ajuda-nos a fazer este caminho de reflexão e de perceber que, por vezes, o único caminho para o tratamento do sofrimento é voltar atrás.
é reconhecermos a nossa culpa e repetidas transgressões. Como vimos na quinta-feira, primeiro passo para a restauração do povo depois do exílio, qual era? Arrepende-te. Arrepende-te. Aprendemos com este texto que há um tipo de sofrimento que não é como o de Jó, incompreensível e inevitável. É o sofrimento que é culpa nossa. Não é um sofrimento sem razão. Não, chegamos ali por culpa própria. Profetas são enviados para alertar a nação do caminho que estavam a levar. Mas as pessoas taparam os seus ouvidos às advertências do Senhor. Eu é que sei como é que devo viver a minha vida. Eu é que sei o que é que devo fazer. És espírito muito puritano, muito legalista, muito isto, muito aquilo, porque eu não quero ouvir as advertências de quem me ama e de quem quer a minha santidade acima de tudo. Mas um dia a imundícia será vista. Não ignores os avisos de Deus. Deus nos dá a sua palavra, o Espírito Santo, os irmãos em Cristo, para nos alertar quando nos afastamos dele. Devemos ter um coração sensível às correções e aproveitar oportunidades para voltar ao caminho certo. Sabem, seguir a Deus não é fácil, mas o preço é uma pechincha comparado com a consequência do pecado que há em nós. A prevenção custa menos do que a destruição. Evitar o pecado custa menos do que arrependermos-nos do pecado. Sabem, no contexto da nova aliança onde nós estamos, nós sabemos que Deus nunca nos deixará nem nunca nos abandonará. E prova disso é que fizemos este memorial onde trouxemos à memória, ao coração e nos alimentamos da certeza de que Jesus morreu por mim. O preço está pago, está consumado, não há dívida nenhuma. Deus já me justificou diante dele. Eu sei isso. Sabemos que Deus nos livra da condenação do nosso pecado em Cristo. Mas também nos devemos lembrar que Deus nem sempre vai reverter as consequências do nosso pecado nesta vida. Deus nem sempre vai reverter as consequências do pecado nesta vida. Teremos, por vezes, que viver com as consequências das nossas escolhas. Perdoados e salvos da condenação eterna por Cristo Jesus, se nós persistirmos no pecado, poderemos acabar a ter que sofrer as consequências desse pecado. E embora Deus tenha assumido para a sua responsabilidade esta aliança, Ele nunca deixou passar o pecado do seu povo, mas castigou, disciplinou, e o povo teve que experimentar as consequências do seu pecado. Então agora, a partir do versículo 12, vemos a atitude correta diante da disciplina do Senhor. E o que nós vemos aqui até ao final são 4 verdades que nós devemos reter para nós. Será um pouco mais rápido, eu prometo. Em primeiro lugar, um reconhecimento da presença de Deus na aflição. Verso 12 a 17. O que o texto nos diz é que agora é Judá a falar e volta-se para aqueles que passam e tenta achar consolo em alguém. A cidade sofredora, esta viúva desamparada, tenta achar consolo, alguém que veja o seu sofrimento, alguém que se compadeça dela. E os versos 13 a 15 mostram em 4 imagens os sofrimentos da cidade que vieram do Senhor. Fogo que cai do céu, verso 13. O Senhor é apresentado como a rede do caçador estendida para apanhar animais selvagens. Verso 14. Foi-lhe colocado um jugo animal preso ao pescoço. Verso 15. O pisar e o esmagar das uvas no lagar. E o ponto aqui é irmãos. O ponto é reconhecimento de que tudo era obra de Deus. Aquilo não foi obra dos caldeus somente. Aquilo foi punição do Senhor ao seu povo. Foi Ele quem fez. E este é o primeiro passo para a restauração. É reconhecermos que o Senhor é justo em me disciplinar. Isto veio dele. Isto veio dele.
Devemos encarar a realidade que o Senhor usa a dor e usa o sofrimento para a nossa santificação. A corrupção é obra nossa, mas a santificação é obra do Senhor em nós. Em segundo lugar, verso 18, há um reconhecimento da justiça de Deus. Jerusalém está certa, está a ir para o caminho certo. Ela reconhece que não há injustiça da parte de Deus. Ela merece o sofrimento. O que é que ela diz? O Senhor é justo. Se Deus te destruísse hoje e te lançasse hoje para o inferno, para todo sempre, era isto que tu tinhas que dizer. Deus é justo na sua condenação. Deus é justo em me condenar. Deus é justo em me destruir para sempre. Eu mereço isso. Eu sei que mereço isso. Tu sabes que mereces isso. Deus é justo. Era aqui que Jerusalém tinha que chegar. E é aqui que tu tens que chegar porventura. Reconhecer que Deus tratou-te com justiça. Não foi injusto. Não foi exagerado. Não passou dos limites. Ele deu-te a justa paga do teu pecado. Como o salmista diz no Salmo 130, se tu, Senhor, observasses as iniquidades, quem é que pode subsistir? Ai, mas quando o Senhor nos trata com justiça, é um peso sobre nós. Mas nós merecemos. Em terceiro lugar, há um reconhecimento do pecado. Não só saber que o Senhor é justo, mas saber que me rebelei contra a sua boca, contra a sua palavra. Ao longo do capítulo, o profeta foi reconhecendo a razão do sofrimento. Verso 5 diz que foi a multidão das prevaricações. Verso 8 diz que pecou gravemente. Verso 20, gravemente me rebelei. Jerusalém está no caminho certo. Ela volta os seus olhos para o Senhor, reconhece que Ele é justo na sua disciplina e não se volta para mais ninguém. Ao longo do capítulo, vemos 3 vezes um clamor que vai soando. Vê, Senhor. Verso 9, verso 11, verso 20. Vê, Senhor. Contempla. Olha para mim, Senhor. Jerusalém reconhece que não há outro que possa consolar, restaurar, salvar além do Senhor. Então temos este movimento de reconhecer que é Deus que está a disciplinar, mas Ele é justo nessa disciplina, porque eu pequei. E o último passo, verso 20 a 22, colocar o olhar naquele que pode salvar. A cidade da terra foi perdida, mas a esperança agora está na cidade celestial. É para essa que o povo tinha que olhar e nós também. Aguardamos esta cidade que não será destruída nunca mais, a nova Jerusalém, a cidade que descerá dos céus. Jesus abriu-nos o caminho não para a Jerusalém terrena, mas a celestial, onde inimigo algum entrará, onde não haverá choro, lágrimas, pecado, sofrimento. Sim, nós podemos chorar na Jerusalém atual e sobre a Jerusalém atual, que não se rende a Cristo, mas aguardamos a celestial que o Senhor Jesus nos dá acesso. Então, um ponto prático sobre a confissão e restauração. Jerusalém aguardava o Consolador, no verso 21. E nós, deste lado da cruz, já temos este Consolador. Sabemos que por meio de Jesus a condenação eterna do nosso pecado foi paga. Jerusalém olhou para Deus e colocou sua esperança e confiança em Deus. E essa esperança e essa confiança foi encarnada em Jesus e manifestada na cruz. Ele podia substituir Judá. Ele podia levar as dores do exílio perfeitamente. E nós, deste lado da cruz, olhamos também para Jesus. Olhamos para aquele que pagou o preço por nós, que foi abandonado e destituído de qualquer consolo. Ele, sim, não tinha quem o consolasse. Homem algum consolou, o Pai não o consolou, ficou sozinho naquela cruz, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Não há consolo para o homem pendurado na cruz. Não há consolo para ele. Ele levou as dores do exílio. Ele levou a profundidade daquela dor. Para quê? Para que a justiça não caísse sobre nós. Caiu sobre ele.
Ele levou as dores do nosso exílio. Um exílio pior do que aquele. O exílio eterno da presença de Deus. Foi pago, foi satisfeito em Cristo Jesus. Jesus já satisfez a justiça do justo Deus e sofreu a penalidade do nosso pecado. Então descansamos nele. Mas ainda assim, irmãos, na nossa caminhada, o pecado pode enredar-nos de muitas maneiras. São muitas as formas de sermos enganados pelo pecado e de cairmos nas suas armadilhas. E pecado traz ruína nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. E ainda que salvos por Jesus, temos que encarar a realidade sobre nós. Nós pecamos e muitas vezes o nosso sofrimento é auto-infligido. Não é desconhecido, não é incompreendido, não é um mistério, é o fruto amargo do pecado que escolhemos abraçar. E a vara da disciplina vem até nós, porque pecamos contra o Senhor. E o que fazemos com esse sofrimento? Seguir o padrão de Lamentações, reconhecer esse pecado, humilhar-nos diante dele, reconhecer que Deus é justo e que só nele há redenção para esse pecado. É este o processo, é este o caminho. É o caminho de Lamentações. Irmãos, não desperdicemos o nosso sofrimento. Ele é um instrumento de Deus para reconhecermos o nosso pecado. Porquê é que tu estás a sofrer hoje? Certamente há aqui vários tipos de sofrimento dentro desta sala. Mas estou certo que haverá algum que se identifique com Lamentações. Sofrimento por causa do pecado. Não desperdices esse sofrimento. Porque ele é um sofrimento de Deus para te trazer para Ele novamente. Para te humilhares diante dele. Para voltares ao caminho da santidade. Ainda que filhos de Deus, temos que reconhecer a nossa rebeldia muitas vezes e fazer o caminho de volta. Temos que aprender a beijar a vara que nos açoita. Esta é uma expressão tremenda. Foi Sarah Edwards que escreveu à sua filha, quando ela perdeu o marido, ela disse: filha, aprende a beijar a vara que te açoita. Estás a sentir a vara do Senhor sobre ti? Estás a sentir que o Senhor te está a punir pelas tuas decisões? Pelo pecado que tu abraçaste? Pelo estilo de vida que tu levas? Reconhece a mão do Senhor nisso. Reconhece o teu pecado. Volta-te para Ele, confessando o teu pecado e depositando nele a tua confiança. Aprende a beijar a vara que te açoita. É para a tua santidade, é para a tua redenção. O Senhor nos abençoe.